poder estar no ar. E comigo hoje, Rafael Conde, superintendente do SBET. Prazer, Rafael, receber. Prazer meu. E hoje nós temos aqui uma história muito importante para contar, que é exatamente como se abre as portas do mercado de trabalho para quem está iniciando uma carreira, seja jovem ou também já com alguma idade, mas que quer ingressar num novo trabalho, que é a porta do estágio. O Instituto Brasileiro Pro Educação, Trabalho e Desenvolvimento tem essa missão, também conhecido como SBET, né? E eu queria que você me falasse um pouco sobre a missão e os objetivos principais do SBET nesse importante nicho que é abrir o mercado de trabalho para muitas pessoas e brasileiros. Bom dia. O SBET ele trabalha basicamente com inclusão produtiva no mercado de trabalho. A gente sempre tem nas redes sociais, ou em qualquer movimentação de juventude, falando sobre eu preciso entrar no mercado de trabalho, quero entrar numa profissão, mas eu não tenho ainda aquela experiência para poder entrar. E aí a empresa não me aceita, não me dá essa oportunidade. E o SBET trabalha realmente nesse eixo, fazendo a ponte entre o mercado de trabalho e esses jovens ou adultos que estão em transição de carreira a iniciar no mercado de trabalho ou ser reinserido. A gente faz essa ponte com as empresas que são conveniadas ao SBET e a gente também trabalha com desenvolvimento profissional para poder direcioná-los à vocação profissional, verificando que se aquela área que ele pretende seguir é a área certa para ele, de acordo com entrevistas com psicólogos, analistas de RH, e a gente faz esse direcionamento e a orientação profissional para que ele possa participar de entrevistas voltadas a essas áreas que são direcionadas. Muitas vezes quando a gente fala de estágio, as pessoas entendem estágio como o cara que está ali com 16 anos, 17, mas eu queria também trazer esse ponto, né? Tem uma idade mínima, provavelmente, para iniciar um estágio. Sim. E tem um teto, uma idade máxima. Não, como é que é isso? Não existe idade máxima. A idade mínima são 16 anos, ele precisa estar ali inserido no ensino médio, cursando, né? O estágio é algo que a pessoa precisa sempre estar inserida em algum nível de ensino, seja ele médio, técnico ou superior. Tá. A idade máxima não existe. Pode ser uma pessoa de 80 anos no nível superior, seja graduação, pós-graduação, ele pode se tornar um estagiário. Bacana. Então, aberto a todas as idades. A todas as idades. A partir dos 16 anos. E é uma excelente oportunidade de transição de carreira para poder iniciar numa nova empresa. Como o SBET ajuda os jovens e, enfim, todas as pessoas que querem ingressar a conseguir os primeiros estágios, vagas, e também como jovem aprendiz. Mas antes eu vou te fazer uma questão. Uhum. Quando eu também comecei, né, fui estagiário em final de faculdade, e na época, o que eu via na faculdade? Que as pessoas que queriam um estágio falavam assim, não, quem tem conhecimento, relacionamento, pai, network, vai conseguir estágio. Quem não tem esse trânsito vai ter uma dificuldade enorme de conseguir um estágio, porque tem muita gente querendo estágio, né? E o Instituto de vocês, ele entra exatamente nesse ponto, que é ajudar pessoas comuns a terem uma porta aberta para uma empresa. Sim. Correto? Correto. E como é que vocês conseguem trabalhar nessa missão que, para quem está lá na faculdade, fala assim, cara, como é que eu vou conseguir isso? A gente tem um trabalho muito ativo na busca por esse perfil de público. Né? A gente faz orientação profissional dentro de escolas, dentro de ONGs, universidades, porque a gente sabe que nem todos têm a ciência de institutos como o SBET que faz essa ponte com o mercado de trabalho. Então, a gente faz esse papel de divulgação e de orientação dentro desses locais onde está o público-alvo dos nossos programas. Né? Então, a gente vai regularmente às escolas, a gente tem convênio com secretarias estaduais de educação que permite a entrada do SBET dentro de algumas instituições para que a gente possa fazer essa divulgação e orientação. Porque um ponto que é muito importante nessa orientação é que a gente desmistifica todo esse processo de entrada no mercado de trabalho. Né? Todo mundo fala assim, entrevista é um bicho de 7 cabeças, como que eu vou conseguir para entrar em determinada empresa? E você pode sim entrar numa grande empresa através de um de nossos programas, sem experiência alguma e sendo sua primeira experiência em um processo seletivo. Legal. Então essa orientação é fazer todo esse papel mesmo de apresentar como funciona uma entrevista de emprego, como você deve se comportar numa entrevista de emprego, o que você deve falar,
né? A gente sempre fala 100% a verdade, sempre, porque hoje a parte técnica ela é muito pouco procurada dentro de um profissional. Hoje é muito mais a parte comportamental. A gente estava conversando aqui antes, né, sobre o conflito de gerações. Hoje é muito comum as empresas terem lá uma característica comportamental, porque a parte técnica depois eu ensino. Eu desenvolvo, eu treino, eu formo essa parte técnica dentro do profissional, mas a parte comportamental ela é a principal. E na nossa orientação profissional, a gente trabalha muito em cima disso, dessas competências que esse futuro profissional ele tem que desenvolver. A gente faz algumas dinâmicas, a gente tem psicólogos, assistentes sociais, pedagogos que fazem essa orientação e vão ali identificando cada ponto e depois dando feedbacks e acompanhando o desenvolvimento desse jovem. Quais são os principais requisitos que um candidato precisa para se inscrever nos programas do Instituto? Bom, a gente trabalha atualmente com 2 programas, que é o estágio e o jovem aprendiz. O estágio ele precisa ter no mínimo 16 anos e estar cursando nível médio, né? Ele pode ser nível médio, técnico ou superior, mas tem essa faixa etária mínima. E para aprendiz ele tem que ter entre 14 até 24 anos, estar no ensino médio ou já ter concluído o ensino médio. Dentro do SBET, como a gente tem uma veia muito social, a gente dá preferência ao público de vulnerabilidade social para ingresso no mercado de trabalho. E também para estudantes de nível médio. Os estudantes de nível técnico superior, a gente acaba direcionando mais para o programa de estágio, porque ele tem uma possibilidade de desenvolver essas habilidades dentro de empresas e áreas que são a formação dele dentro da área técnica ou superior. Bom, eu vou te fazer uma pergunta aqui, acho que essa vai ser a mais fácil para você responder. Vamos ver. Me fale se você pode compartilhar algum caso de sucesso de jovem que foi beneficiado pelo programa do Instituto. Olha, tem vários, né? Eu conheço já um. Eu não costumo ter uma posição muito egóica, né? Mas o meu caso, ele é um caso de sucesso dentro da instituição. Eu iniciei no SBET em 2011 como estagiário da área de vendas, né? Da área de relacionamento com empresas e organizações. E atualmente ocupo o cargo de superintendente adjunto dentro da instituição. Parabéns. Né? Que é um passo do cargo máximo da instituição. Então, eu considero um caso de sucesso, né? Fui desenvolvido aí ao longo desses 13, 14 anos. Isso que eu ia falar, foi uma trajetória de 13 anos. 13 anos. E você também está num lugar onde você é uma inspiração. Sim. Porque muitos jovens chegam ali querendo algo, né? Querendo uma vaga, uma oportunidade, e sem muito acreditar aonde que pode chegar. Exato. E ter um superintendente que desenvolveu carreira, né, e iniciou como estagiário, cara, eu acho que assim, é uma excelente referência para o próprio Instituto, né, para trazer essa turma para o mercado de trabalho. Exatamente. Então, eu acho que você é um dos grandes casos de sucesso do próprio Instituto. Exato. É a prova que o SBET faz bem aquilo que ele se propõe a fazer. Isso aí. Né? E eu acredito muito nisso, porque a base da minha equipe hoje, que trabalha diretamente comigo, são ex-estagiários e ex-aprendizes. Né? Tem estagiários e aprendizes na minha equipe também, mas os analistas, assistentes e supervisores que trabalham atualmente comigo, eles foram ex-egressos dos programas do SBET. Legal. E o SBET ele prepara esse candidato para ingressar na empresa, ou dá o direcionamento. Como é que é essa etapa onde o candidato se conecta com o Instituto e o Instituto conecta ele com a empresa? Tem no meio do caminho tem uma entrevista? Tem. A gente tem a orientação profissional, que é esse momento onde a gente tem essa troca para que o nosso técnico ele possa conhecer esse candidato e dar o melhor direcionamento para ele. Porque nem sempre o direcionamento que é para mim é para você. Né? A gente tem histórias de vida diferentes, experiências diferentes. Então, nessa orientação, a gente tem momentos que são em grupo, até para a gente identificar determinadas competências. Há necessidade ali de um trabalho em grupo, para a gente ver como que a pessoa se desenvolve num trabalho em grupo, como que ela tendo que se relacionar com outras pessoas. Mas a gente também tem um momento individual quando esse candidato ele é convidado para poder conversar com uma de nossas analistas, onde ela faz ali o perfil daquele candidato
e verifica qual tipo de vaga é a melhor para esse candidato. É uma triagem, né? É uma triagem, exatamente. Porque essa triagem é fundamental até para a empresa. Quando recebe o candidato, ele já recebe um candidato muito bem direcionado para aquela vaga. Aquela posição, exatamente. Porque a gente tem perfis diferentes. A gente tem uma pessoa que é um perfil mais administrativo, a gente tem uma pessoa que é mais comunicativa, então, para uma vaga de atendimento, ela se daria melhor. Então, todo esse direcionamento é feito através da nossa orientação profissional e nessa entrevista direto com o analista. O público que procura o SBET é majoritariamente jovens? Jovens. Majoritariamente jovens. A gente trabalha ali muito com o público de 14 até ali os 30 anos de idade. Jovem hoje é considerado até 29, né? Eu já passei dessa faixa etária, mas eu tenho uma alma jovem. Eu acho que eu ia falar de alma jovem. Vamos ficar nisso aí que tá bom. Exatamente. Mas a gente trabalha majoritariamente com esse público, ali entre os 14 a 30. Ele ultrapassa muito ali os 24 quando vai para o estágio. Vamos continuar nesse bate-bola da alma jovem. Vamos. Como eu tinha perguntado antes, não tem um teto da faixa etária, Sim. né? E eu tenho falado muito sobre o futuro do trabalho, onde as tecnologias vêm modificando o cenário do trabalho, os cargos vêm mudando, alguns vão sumindo, e está tendo uma renovação muito grande, baseado em tecnologia, inteligência artificial e tudo que vem por aí. Então, quando eu falo que o estagiário pode ser um cara de 40, enfim, de qualquer idade, 50, porque o profissional do futuro é o profissional que aprende, desaprende porque vai aprender uma nova profissão, e é o cara que está sempre se renovando. E esse é o profissional que vai sobreviver provavelmente para os próximos 30 anos, né? E um instituto que abre portas para pessoas o tempo todo, ele é fundamental nessa engrenagem desse profissional do futuro, que é o profissional que se reinventa. Então, como a gente estava falando que não tem uma faixa etária para cima, é uma oportunidade sempre para quem, cara, eu cansei desse tipo de trabalho, eu quero ingressar num outro trabalho que está numa pegada mais atual, e o cara vai estudar e desenvolve conhecimento, e aí como é que ele vai ingressar nesse mercado de trabalho, talvez com 40, 45. Então tem um instituto que organiza isso para empresas também, Sim. Porque muitas vezes a empresa também quer um cara maduro, que já vem com experiência de trabalho, enfim, e começou a estudar uma nova área, só que ele traz toda uma bagagem de conhecimento e vai somar também. Então, o Instituto ele também aloca essas almas jovens com certeza, no mercado. Com certeza. E é um excelente candidato a uma vaga de estágio, né? Excelente. Eu tenho até conversado muito com a minha equipe agora. A gente teve uma época que foi muito na inserção do público jovem para poder dar aquela renovada, né? Mas a gente verifica hoje que esse conflito de gerações, né, o entendimento hoje da geração Z com relação ao mercado de trabalho é um ponto que tem sido muito discutido hoje nas organizações. E a gente sente a falta de uma certa maturidade na hora de encarar o mercado de trabalho. Falei aqui sobre a parte técnica a gente desenvolve, né? A gente precisa mais da parte comportamental. Aquela pessoa que tem a seriedade, aquela pessoa que tem a maturidade, que sabe que aquilo é um compromisso e ela precisa honrar com aquilo. Então a gente também se preocupa, e a gente tem casos na própria instituição de pessoas que têm uma idade mais avançada e que trabalham hoje dentro da instituição com áreas de tecnologia, trabalhando ali na área de inovação, ligado hoje muito com a inteligência artificial, né? Porque a inteligência artificial ela auxilia muito a gente, mas a gente precisa saber usar. Né? Então, não é simplesmente tipo assim, eu sei entrar no chat GPT. Não, tem que saber utilizar o chat GPT e saber que ele tem ali uma atualização que ela não é a mais próxima do atual. Né? A atualização dela está lá em 21, 22, então há necessidade de saber como utilizar todas essas ferramentas. E a gente também tem essa preocupação de fazer com que o perfil de profissional que a gente precisa, que tem essa maturidade, que tem uma idade um pouco mais avançada, ele se conecte também a essa realidade atual do mercado de trabalho. Hoje uma empresa não funciona se não tiver uma parte de tecnologia muito avançada. Educação, a gente trabalha muito com tecnologia. O SBET
mesmo sendo uma instituição sem fins lucrativos e trabalha com a área social, a gente tem área de tecnologia, a gente tem, e é uma área que vem crescendo muito, porque para a gente poder fazer o bem social, que é a nossa missão, né, e fazer a inclusão produtiva, a gente precisa da tecnologia ao nosso favor, porque senão eu incluo menos, eu não tenho a assertividade que eu necessito, porque hoje os softwares nos auxiliam. Hoje em dia você tem como fazer um teste online com um profissional e a gente ter ali todo o mapeamento de como ele é. E dali a gente fazer os cruzamentos para poder depois chamá-lo para uma conversa individualizada. Então, até mesmo... e é nessa pegada aí que o cara aqui, como você estava falando, já é mais maduro, né? Sim. De idade. Às vezes, ele quer trocar de profissão e ele vai somar muito porque ele vai trazer outras experiências do passado. Sim. E tem um instituto que pode abrir portas. E agora, já nessa pegada que eu estou conversando com você, aqui antes, nos bastidores aqui, a gente estava conversando também sobre, né, nesse tema de futuro do trabalho, sobre como, aí voltando para o jovem, como o jovem também tem que ter um pouco de cuidado com as redes sociais, né? Porque o RH das empresas precisa contratar pessoas, as empresas são feitas de pessoas. Porém, também está contratando mentes, né? E Exato. É natural que o RH hoje olhe as suas redes sociais para identificar quem é aquele cara que está contratando. E como isso influencia, né, o comportamento de rede social na hora de uma entrevista de emprego, de um estágio? Muito. Né? E cada vez mais a gente tem uma onda de empresas que visualizam as redes sociais dos seus futuros empregados. Porque, já falei, acaba sendo até um pouquinho repetitivo, mas isso é muito importante. O comportamental ele é muito importante. E nas redes sociais a gente tem uma visão de como a pessoa se comporta no dia a dia. Né? E não dá para ser 100% um perfil fora do trabalho e esse perfil dentro do trabalho. Não dá. Então eles visualizam até porque essa pessoa ela vai carregar a imagem da empresa. A gente vê muito hoje postagens, olha como é meu dia na empresa, olha onde eu trabalho, olha o que eu faço aqui. E até mesmo as empresas investem muito para que o próprio funcionário ele divulgue a marca para que ela seja uma empresa visada por outros candidatos e até mesmo pelo mercado. A gente vê muitas organizações que incentivam os seus próprios colaboradores a falar sobre o seu dia a dia dentro da empresa. E se essa rede social não se conecta aos valores, à missão daquela organização, tem um problema. Mancha a imagem, gera toda uma situação que vai ter que rolar uma administração de crise e cada vez mais as empresas elas têm muito analisado as redes sociais de quem ela vai contratar. Porque o contratado, né, ele passa também a representar a empresa, né? Sim. Independente se ele é um estagiário. Ele carrega a marca no peito. A partir do né? momento que ele entra ali dentro e começa a trabalhar, ele pode influenciar positivamente ou negativamente companheiros de trabalho ali, né? Exatamente. Expõe a marca da empresa. E a rede social hoje, ele está no dia a dia das pessoas, né? Assim, usa-se muito. Então, é importante que esse candidato ele tenha esse entendimento. E o SBET ajuda isso para o candidato. A gente conversa muito sobre isso nas orientações, nos feedbacks, porque eu falei muito aqui da orientação, mas depois que esse candidato ele entra numa vaga, seja de aprendiz ou de estagiário, a gente tem toda uma parte de acompanhamento durante todo o programa, porque são programas com um período de duração. O estágio ele pode durar até 2 anos, o aprendiz ele dura ali em torno de 1 ano e meio, no máximo 2 anos também. Durante todo esse processo, esse aprendiz e esse estagiário ele é acompanhado pela instituição. Então a gente tem avaliações, a gente tem acompanhamentos, até mesmo do gestor, se ele aplica o feedback no próprio aprendiz, no próprio estagiário, porque a gente precisa ter essa noção de que 360 graus ele está sendo acompanhado ali, seja pela empresa, seja pelos SBET. A gente tem também a aproximação da família, que a gente sabe que é muito importante também. Quando a gente trabalha no lado social, a gente verifica que se esse estagiário, esse aprendiz, ele tem uma situação dentro de casa que é complicada e que influencia no dia a dia dele, a gente tem a área social com psicólogos e assistentes sociais que também fazem esse trabalho de base para que ele possa ser um profissional completo dentro da empresa. E o instituto de vocês, assim, o que diferencia o instituto de vocês de outras
organizações parecidas que promovem esse ingresso? É esse trabalho de acompanhamento. Legal. É algo que a gente carrega no sangue mesmo. Ele pulsa nas nossas veias e é um trabalho sério que a gente faz. A gente faz o acompanhamento familiar, a gente faz o acompanhamento. Hoje mesmo, antes de começar, a gente estava conversando aqui sobre uma funcionária que está retornando para a empresa e justamente para essa área de acompanhamento, né? Ela é responsável por visitar todas as empresas e verificar se os gestores estão realizando os feedbacks aos aprendizes. Ela realiza feedback também se algum gestor sinalizar que há algum ponto que há necessidade de uma interferência do SBET para a aplicação desse feedback. Então, essa parte do acompanhamento que é importante, que falta muito nas empresas. Se você não tem um retorno, que você faz um mau trabalho, que você está indo para um direcionamento errado, a probabilidade é que você não fique naquela posição. Então, é importante ter toda essa avaliação, esse acompanhamento, para que a gente possa dar as chances, as possibilidades desse profissional ele se tornar alguém bom e produtivo para a empresa. Então, quais são os setores ou áreas que mais demandam jovens aprendizes e também estrangeiros atualmente? Vamos deixar até os estrangeiros para você falar em separado, mas quais são as áreas que você lembra assim, que mais estão demandando? Olha, para a área de estágio hoje, a gente tem muito para a área de tecnologia, comunicação, e a parte administrativa e contábil sempre, né? Sempre estão contratando. Para a área de aprendizagem, a gente teve uma alta muito grande pós-pandemia da área de serviços. A gente tem muita contratação para o varejo, para o comércio, para a recepção, para lugares com muitos eventos, como Rio de Janeiro. E para estrangeiro, como você falou, a gente tem algumas unidades que trabalham com refugiados. E a gente faz trabalhos específicos, porque não são todas as localidades do Brasil que a gente tem um número de refugiados muito grande. A gente tem uma concentração muito grande no Paraná, de venezuelanos, e lá a gente faz um trabalho diferenciado, até porque eles estão vindo com uma outra língua, né? E a gente faz um trabalho em parceria com alguns órgãos como se fosse uma ressocialização, né? Trazer para eles entenderem características brasileiras do mercado de trabalho, e a gente faz a ponte com algumas empresas que têm trabalho com inserção de refugiados, que são pessoas que têm muita vontade, muita garra para encarar, porque eles querem mudar de vida. Eles saíram do país de origem justamente para poder mudar de vida aqui do Brasil. Então, eles entram com uma vontade muito grande e são muito sérios no trabalho. Eles conseguem se desenvolver e crescer muito rápido. Eu imagino, porque ninguém quer ser um refugiado. Todo mundo quer adorar e morar no seu próprio país, mas por situações diversas, né? Sim. Acontece essa necessidade de trocar de país e a pessoa provavelmente se sente um pouco órfã de uma proteção do país de origem e um apoio de um instituto para ingressar é extremamente importante. Mas eles trazem talvez uma questão que eles provavelmente acham que um ponto de dificuldade, que é a língua estrangeira, e talvez através de uma porta sendo aberta para o instituto, a língua estrangeira seja exatamente até um benefício. Sim. Porque pode ajudar até empresas internacionais, de comércio internacional, entre outras, que aquele cara tem uma língua nativa. E aí sim ele pode colaborar enormemente com a empresa. Isso eu imagino que aconteça muito. Sim, bastante. O cara vem, se sente um órfão e de repente ele tem um ponto forte que ele nem entendeu, ele achava que era um ponto fraco, que não é a língua portuguesa. Exato. E a gente tem uma mentalidade de que o refugiado às vezes é uma pessoa que vem com um déficit educacional grande. Na verdade é o contrário. São pessoas com uma inteligência fora do normal, gabaritadas. Eu recebo muitos currículos de pessoas com mestrado, doutorado, que saem de seus países para tentar oportunidades, às vezes, de base aqui dentro do país, né? Então, é um trabalho muito importante e casa muito com um assunto que é sempre muito tratado no mercado de trabalho, que é a diversidade. A diversidade ela é muito importante para as organizações porque faz com que a empresa cresça. Ter visões diferentes, pessoas com olhares e experiências de vida que trazem muita bagagem para as organizações. Com o advento aí do Covid, o SBET precisou mudar alguma coisa na estratégia, e as transformações digitais
que vem acontecendo, vocês precisaram fazer alguma remodelação desse período de 2020? Foi um período muito conturbado, mas como a gente já estava investindo em tecnologia antes da pandemia, a pandemia só acelerou o processo de virada tecnológica do SBET. A gente já trabalhava com educação à distância antes, então a gente só teve que dar uma corrida contra o tempo. Trabalhei aí muito durante esse período da pandemia para que a gente pudesse colocar toda a educação digital em funcionamento, e a gente continuou com a operação 100% durante o período de pandemia, principalmente no Jovem Aprendiz. O estágio a gente teve uma redução muito grande, mas no Jovem Aprendiz, como os aprendizes eles não puderam ser desligados, eles precisavam continuar durante o programa de aprendizagem, então a gente, até mesmo aqueles que não podiam laborar na atividade fim da empresa, eles estavam fazendo cursos à distância para ir aprimorando até o momento da liberação das atividades. Eu imagino que essa transformação digital que todas as empresas precisaram passar por causa do Covid, ela acabou gerando benefício também, né? Sim. Porque o deslocamento que a gente fazia mandatoriamente antes do Covid, ele foi beneficiado pela educação à distância. Sim. Ficou mais barato para a pessoa conseguir ter acesso à educação, né? Exato, exato. E até mesmo quando a gente fala da inclusão, né, do processo seletivo, a gente teve uma crescente muito grande hoje em processos seletivos online, né? E isso facilita muito, porque muitas das vezes o candidato ele não tem o dinheiro da passagem para poder ir até o local da entrevista. Quando a gente trabalha, como a gente trabalha muito, né, com jovem de vulnerabilidade, é uma realidade. Esse candidato, ele às vezes não tem ali uma verba para poder se deslocar até o local da entrevista, e facilitou muito. A gente tenta trabalhar muito hoje com a tecnologia. E aquele candidato que não tem, às vezes, o recurso para poder acessar, a gente disponibiliza em nossas unidades, laboratórios, para que ele possa realizar o curso dentro do SBET ou até mesmo entrevista dentro de nossas instalações. Quais são os planos futuros do Instituto para expandir e melhorar seus programas? Olha, a gente quer incluir mais pessoas no mercado de trabalho, então em 2024, desde que eu assumi a superintendência adjunta, eu tenho trabalhado muito forte na expansão da instituição. A gente tem como meta hoje crescer o SBET em 12 novos pontos de atendimento, sendo 10 polos de atendimento para programa de aprendizagem, né, que são todos inicialmente no estado de São Paulo, que são regiões assim que a gente tem um nível de empregabilidade altíssimo e potencial de contratação grande. Então a gente fez um estudo primeiro para poder definir quais eram essas praças. Então agora no primeiro semestre a gente está abrindo, né, São José dos Campos, Sorocaba, Baixada Santista e Marília. São 4 pontos aí que a gente tem trabalhado insistentemente para poder abrir agora até junho, já está bem avançado. Creio eu que ali no início de julho as unidades já estejam em pleno funcionamento, e a gente já está fazendo todo esse trabalho nas redes sociais. Quem acompanha o SBET aí pode ver sobre as aberturas, que a gente está postando bastante coisa lá. Você me deu um livro aqui, esse livro, uma saga a serviço da inclusão social, né? Fala um pouquinho sobre o livro. O livro ele conta a história do SBET na visão do nosso superintendente executivo, que está na instituição desde a fundação. E toda grande história tem aquele momento de catarse, né? O SBET ele não surgiu como o SBET, ele se chamava SBEP, que era a Sociedade Brasileira de Estudos Pedagógicos, tinha uma outra finalidade estatutária, só que em 1980, se eu não me engano, houve uma enchente muito grande em São Paulo, onde a nossa sede ela foi varrida pela água, e a gente perdeu muito documento, né, muita coisa de história da própria instituição. E o professor Luiz Mesquita ele foi responsável por reunir todo mundo que participou da história do SBET e fazer essa instituição ressurgir 5 anos depois e começar a realizar a inclusão produtiva no mercado de trabalho.
que era algo que, por mais que na primeira finalidade estatutária a gente trabalhava já com educação, mas não era totalmente voltado para a inclusão produtiva, era algo mais pedagógico. E aí ele trouxe esse viés devido a uma experiência que ele teve durante esse período aí pós a enchente, que levou parte da nossa história. Ele resgatou um pouquinho do passado com um pouquinho do presente que ele vivia no momento, e a gente começou a trabalhar com a inclusão no mercado de trabalho. Vou ler com muito carinho. É uma história bacana. Como é que parte você... da minha história está aqui dentro. Eu participo também do livro em algumas partes. Como é que você vê esses programas de Jovem Aprendiz na redução da desigualdade social no Brasil? Ele é um programa que ele é muito importante para a população jovem do país. Eu recentemente fiz uma palestra sobre política pública. O programa de aprendizagem ele é a única política pública intersetorial que a gente tem no país que trabalha com educação, trabalho e renda. E a gente sabe que para poder mudar a vida de uma pessoa, a gente precisa de educação e de trabalho. E para a juventude, a única porta de entrada que a gente tem através de uma política é o programa de aprendizagem. E a gente, em contrapartida, tem um percentual altíssimo de jovens em situação de trabalho infantil e também de jovens desempregados. Então, o programa de aprendizagem ele é uma das políticas que vai nos ajudar a melhorar a população jovem a se desenvolver, a entrar no mercado de trabalho e a ter um nível de escolaridade melhor. E isso tudo auxilia no avanço do país. E também a reduzir essas desigualdades por conta do trabalho infantil e também a redução do ciclo da pobreza, né, que é algo que a gente vem lutando constantemente. Esse cara, ele vê o pai lá trabalhando em subempregos, ele continua trabalhando, ajudando o pai naquele subemprego, e às vezes ele tem a possibilidade de mudar a realidade daquela família através de uma política pública. Então a gente defende bastante programas como esse, porque dá a oportunidade desse camarada ele quebrar esse ciclo e trazer uma nova realidade para toda aquela população que está em volta dele, porque não é só família, são amigos que visualizam o crescimento daquele colega que entrou no programa de aprendizagem. Ele dentro da empresa ele tem referência de um gestor que ele vê, um gestor que estuda, um gestor que viaja, ele quer aquilo para a vida dele e ele acaba sendo criando um processo, né, de referência que vai mudando a vida de muitas pessoas, assim como a minha, que foi basicamente dessa forma. Qual mensagem que você gostaria de passar para o jovem que está ainda indeciso se deve ou não procurar um instituto como o SBET para ter uma oportunidade? A mensagem, eu sempre falo isso, trabalho e educação transformam vidas. Né? A gente vê muito na internet falando que educação, eu faço nível superior, eu faço nível técnico, não consigo nada. A gente precisa batalhar, a gente precisa correr atrás, a gente precisa encontrar os meios, né? Então, a gente sabe que hoje boa parte da população ela não tem ainda acesso à internet. Então, o SBET faz esse papel de ir até localidades onde essas pessoas elas não têm acesso a instituições como a nossa para poder transformar a vida dessas pessoas. E a educação e o trabalho realmente transformaram a minha vida e tem a possibilidade de transformar a de muitas pessoas. A gente tem que parar de ver o trabalho muito como um vilão na história. Sim. O trabalho existe desde que o mundo é mundo e a gente precisa trabalhar. A gente precisa pôr comida na mesa, a gente tem os nossos objetivos e o trabalho auxilia nisso. E pessoas produtivas são mais felizes, né? São mais felizes. A produtividade do trabalho também ela tem um engajamento social, intelectual, onde você vai subir de nível. Né? Então, o trabalho é fundamental no dia a dia, não só para remuneração, ganhos e melhora de vida, como convivência social de um nível melhor, intelectualmente. Isso é fundamental. Então, tem que sair da inércia e começar a andar. Exatamente. O trabalho ele faz a mente se manter viva. Isso aí. Né? A gente tem contato com outras pessoas, outras experiências, referências, e a gente sai dessa inércia e vai para algum lugar melhor do que estava antes. Algumas empresas oferecem estágios remunerados e outras não remunerados. Sim. Como é que você vê assim, os prós e contras disso para o mercado? Qual é a tua opinião sobre isso aí?
As duas opções elas são muito válidas, né? O estágio não remunerado, ele não é visto com maus olhos porque ele é a oportunidade que aquele estudante tem de ter aquela parte técnica aprimorada para que ele possa entrar no mercado de trabalho. E esse estágio não remunerado, ele está inserido dentro da política e do cronograma do curso que ele cursa. Né? Então, assim, quando a gente tem lá um técnico de enfermagem ou alguém que está inserido no nível superior em enfermagem, essa pessoa ela tem obrigação de fazer um estágio obrigatório. E o estágio obrigatório, ele não precisa ser remunerado, mas aquele estudante ele precisa daquela experiência para se formar. Então, ele tem aquele semestre Sim. que ele precisa fazer toda atividade prática em formato de estágio, de forma laboral dentro de alguma empresa. Então a gente tem muito isso na enfermagem, a gente tem psicologia, pedagogia. Então é uma parte educativa importante. É aquela experiência que todo mundo fala assim, eu preciso de uma experiência para entrar no mercado de trabalho. Essas profissões elas têm isso como obrigatório dentro da formação curricular. E o estágio não obrigatório são profissões, cursos que não têm a necessidade da pessoa ter essa atividade laboral antes de ser inserida no mercado de trabalho. Então, como não tem essa obrigatoriedade, nada mais justo do que remunerar. Né? E a gente tem visto remunerações bem atrativas com relação ao programa de estágio de nível técnico superior. O estágio é quando o cara sai da teoria e vai para a prática. Então, algumas empresas podem remunerar, algumas empresas podem remunerar até muito bem. Uhum. Outras empresas podem oferecer a oportunidade da experiência, né? Sim. Que também é uma remuneração, não deixa de ser. E aí também depende do candidato, que ele pode ir para um estágio remunerado e aquele que não pode ir para um estágio remunerado. Mas em ambos os casos, é o momento que ele sai da teoria e vai para a prática. E a empresa tem um custo, mesmo que seja não remunerado, de ter um cara ali dentro cru, que está começando. Então, existe um pagamento de qualquer forma, né? A gente está chegando no final, são as últimas perguntas. Quais seriam suas dicas para diferenciar quem quer ingressar no mercado de trabalho? A gente tem hoje muita facilidade de ter diversos cursos livres, gratuitos na internet. Então, aproveitem para poder adquirir mais conhecimento. Né? Eu sempre costumo falar para minha equipe, e ontem ali até no Twitter, que é assim, hoje a população jovem ela não utiliza mais o Google para poder fazer pesquisa. Sim. Ela utiliza o TikTok. Porque no Google você tem lá vários links que você tem que clicar, você tem diversas propagandas, você tem que sair. É um caminho hoje que ele é mais dificultoso. Então eles utilizam hoje muito o TikTok, por quê? Porque lá dentro tem vídeos curtos explicando o que é determinada coisa, com tutoriais. Então, eu aprendi a fazer dashboard num vídeo de TikTok de 1 minuto e meio e eu passo para minha equipe. Então, a gente aproveitar essas ferramentas não só pro lazer, mas também para crescimento. Né? Cursos livres, rápidos e buscar instituições como o SBET, primeiro busquem o SBET, obviamente, para poder se cadastrar e se candidatar às vagas disponíveis que a gente tem. Quantos jovens, você sabe, o SBET já conseguiu colocar no mercado de trabalho? O número exato não, mas em torno de 1.300.000. É um bom número, hein? 1.300.000. Mensalmente a gente insere aí em torno de 1.500 a 2.000 jovens no mercado de trabalho. Porque os programas eles têm prazo determinado. Então a gente tem aí uma inserção muito, muito forte. E a gente teve uma notícia muito boa que foi veiculada essa semana. Saiu o relatório do Ministério do Trabalho sobre o número de aprendizes contratados. E pela primeira vez o Brasil atingiu a marca de 600.000 aprendizes contratados. Ainda não é o cenário ideal, né? Porque se todas as empresas tivessem um cumprimento de cota, a gente teria aí 1.010.000, né, aprendizes contratados, né? Mas já é a melhor marca desde que o programa de aprendizagem foi instituído. Então é uma vitória aí para as empresas, para o programa, para a juventude, porque é inclusão produtiva, é desenvolvimento do país, desenvolvimento do mercado de trabalho. Então, vamos lá. Como eu tinha te falado, antes de começar aqui, tem uma pergunta que eu vou te fazer, que a resposta vai estar certa de qualquer forma. E para você hoje, né, o Rafael, que trilhou uma jornada aí, desde o rapaz que em algum dia procurou um estágio, e hoje é um superintendente, e olha diversos jovens
precisando ingressar no mercado de trabalho, os desafios, etc. O que é o poder para você? Olha, o poder para mim, ele é a influência, né? A gente pode influenciar positivamente milhões de pessoas e para coisas boas e produtivas para todos, né? A gente vê aí um número crescente de influências na internet, mas sem nenhum tipo de ato educativo ou de finalidade, né? A gente pode, através de uma influência, atingir um número grande de uma população jovem e mostrar o direcionamento e como transformar o Brasil num país melhor, através da influência. Acho que para mim hoje poder é influência. É isso aí. Bom, chegamos ao final de mais um episódio. Eu queria agradecer a você, Rafael. Eu que agradeço. Foi excelente, muito preparado, foram muitas perguntas. Bastante. Mas esqueci de falar uma coisa, gente, olha só. Não se esqueçam, se inscrevam no portal dos BETs, bet.org.br, faça o seu cadastro. Lá a gente tem diversos cursos livres, tem orientação profissional online, você consegue agendar sua orientação profissional presencial também e conquiste aquela tão sonhada vaga de emprego ou de estágio. Rafael, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, até o próximo episódio e espero que a gente tenha passado muito ensinamento, boas dicas, né? E o mercado de trabalho está aberto para qualquer idade. Grande abraço, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau.